Depois de um bom tempo, finalmente consegui gravar um vídeo aqui no Jardim Botânico de Sorocaba. Tá havendo até um ensaio de casamento, não sei se é ensaio de casamento, de aniversário, mas enfim, o pessoal tá ensaiando foto aqui. Então muita gente costuma vir pra cá para tirar foto de casamento, aniversário, festa de 15 anos, gravidez, enfim. Aqui é um ponto turístico bem procurado aqui de Sorocaba. Então, por ser jardim botânico, aqui tem muitas flores, muita natureza, uma paisagem bem preservada, ah, mesmo no contexto urbano. E Sorocaba está assim urbanisticamente, está cada vez mais assim sufocante, né? A expansão imobiliária, só pelo prédio, olha o tamanho do prédio que estão construindo aqui perto, ó. Então, só pelo tamanho do prédio, você já deve imaginar que a expansão imobiliária aqui em Sorocaba está totalmente descontrolada. E quem acompanha meu canal sabe que semana passada, entre os dias 4 e 11 de agosto de 2026, eu estou gravando esse vídeo no dia 18 de agosto de 2026. Então, entre os dias 4 e 11 de agosto de 2026, eu estive pela segunda vez em Buenos Aires, a capital da Argentina. E nas duas vezes em que eu estive em Buenos Aires, o primeiro lugar que eu visitei, né, na verdade, um dos primeiros lugares que eu visitei logo no primeiro dia de cada uma dessas viagens, foi a Plaza de Mayo, que é a principal praça de Buenos Aires e da Argentina inteira, porque praticamente 90% da história da Argentina aconteceu naquela praça. E nessa praça, em frente à Casa Rosada, que é a residência e lugar de despacho do presidente da Argentina, atual no caso, o Javier Milei, em frente à Casa Rosada, na Plaza de Mayo, há um monumento equestre. Eu não lembro se é do Juan de Garay ou se é do José de San Martín. É um personagem importante lá da história da Argentina. Então, um monumento equestre, e ele é cercado por um negócio de vidro, e embaixo da base há um monte de pedras. Então, inicialmente, as pedras foram deixadas ali durante a última ditadura militar, se não me engano, que durou de 79 a 82, eu não lembro exatamente os anos, só sei que acho que foi até 1983, se não me engano. Então, durante a última ditadura militar da Argentina, as mães e avós da Plaza de Mayo, com seus lenços brancos na cabeça, reivindicavam o paradeiro dos seus filhos e netos, desaparecidos durante a ditadura. Então, muitos deles morreram, como nós sabemos, né? Muitos deles foram assassinados cruelmente, assim como no Brasil, durante a ditadura militar no Brasil. E só que aí, durante a pandemia de Covid-19, aqueles parentes de falecidos durante a pandemia começaram a colocar pedras com as datas de falecimento dos seus entes queridos. Então agora, a grande maioria das pedras que estão em volta desse monumento equestre são de falecidos de Covid-19. Se você for lá hoje, nesse monumento, a maioria das pedras ali estão com data de 2020, 2021, que foram os anos onde mais pessoas morreram na pandemia no mundo inteiro. Então a pandemia afetou o mundo inteiro. Então até hoje muita gente, como está muito recente ainda, muita gente ainda se lembra com pesar, com tristeza, um sentimento horrível por conta dessa catástrofe mundial. Então, monumentos que lembram os mortos na pandemia, tipo, por exemplo, então existe um respeito. Eu tirei foto ali em frente, mas uma foto séria, né? Eu não tirei foto sorrindo, não tirei foto fazendo pose, assim, que fosse interpretado com desrespeito pelos parentes dos falecidos ali. Então, eu tô gravando esse vídeo por quê? Porque existe muita gente sem noção, muita gente sem respeito mesmo, que perdeu a noção do ridículo, que está viajando para lugares com memória triste, memória sombria, né? Lugares onde milhares ou até milhões de pessoas morreram,
houve massacres, genocídios, catástrofes. Então a pessoa tira foto nesse lugar fazendo pose, e até mesmo pose sensual, usando roupa sensual, fazendo pose de viajante, né? Olha onde eu tô, você não veio pra cá, olha pra onde eu vim, e querendo esfregar na cara das pessoas por inveja. Olha pra onde eu vim, você não veio. Então esse é um negócio tão ridículo, tão absurdo. Eu não sei se eu sou brasileiro que faz isso. Eu falo do Brasil porque infelizmente muitos brasileiros fazem isso. Então eu tô tossindo ainda porque, apesar de estar muito quente aqui em Sorocaba, eu peguei muito frio na Argentina. Então ainda tô sofrendo as consequências do tempo quase polar que eu enfrentei ali, principalmente na segunda-feira passada, né? Retrasada, né? Porque ontem foi segunda. Então na segunda-feira retrasada eu enfrentei um frio de 4 graus, mínima de 4 e máxima de 11, enfim, lá tá um absurdo. O frio lá tá um absurdo. E aqui em Sorocaba, mesmo no inverno, estamos no inverno ainda, estamos no mês de agosto, tá um mó calorão, um verãozão em pleno inverno. Mas enfim, por que eu tô falando sobre esse assunto? Porque eu vi no Instagram, né, nas recomendações de postagem no Instagram, quando você clica na lupinha lá, aparece as recomendações de postagem com base nas suas pesquisas, nas suas últimas curtidas. Aí aparece lá para não fazer posts nesses lugares. Então aparecem lá uns 7 ou 8 lugares no mundo onde você não pode tirar foto de jeito nenhum. E se tirar foto tem que ser com respeito, tem que ser foto séria, sem fazer graça, sem fazer pose sensual. Aliás, pose sensual não pode fazer em lugar nenhum, mas enfim, sem fazer pose assim, dizendo que tá adorando aquele lugar, que tá curtindo o lugar, nada disso, porque é uma falta de respeito, uma falta de consideração para com as vítimas do que ocorreu ali. Enfim, mas antes de explicar que lugares são aqueles, né, eu quero relatar aqui a pesquisa que eu fiz no Google. Não faça pose nesses lugares. Então, hoje em dia você faz uma pesquisa no Google, aí ele mostra uma série de resultados com base em fontes, né? Você tem que verificar essas fontes. Você não pode confiar só na inteligência artificial do Google, você tem que pesquisar para ver se é verdade mesmo. Aí pelo menos duas fontes câmeraobscura.foto.br, que é uma página de fotografia. Evite fazer poses forçadas ou inadequadas em locais solenes, perigosos ou de grande respeito cultural e histórico, como memoriais de guerra, cemitérios, locais religiosos ou áreas de risco. Por exemplo, na primeira viagem que eu fiz a Buenos Aires, em julho de 2024, eu estive no cemitério da Recoleta. Eu não pretendia tirar foto ali de jeito nenhum, porque tirar foto em cemitério para mim é uma tremenda falta de respeito. Mas um túmulo ali chamou minha atenção, que é o túmulo da Liliana Crociati, que era uma descendente de italianos, né? Como você sabe, metade da população da Argentina é descendente italiano, e a Liliana Crociati era filha de um italiano, ela se casou com um húngaro, aí eles foram... Ela tinha um cachorro, né? Ela tinha um cachorro, tanto que a estátua da Liliana Crociati tem o estado de um cachorro do lado. A Liliana Crociati foi com o marido dela, né, recém-casados, fazer uma lua de mel nos Alpes da Áustria. Aí houve uma avalanche nos Alpes da Áustria, onde ela estava lá com o noivo, né, o marido, no caso. Aí ela morreu. Eu não sei se o marido dela morreu também, mas a Liliana morreu. Trasladaram o corpo dela para Buenos Aires e o pai dela, desesperado, escreveu na lápide, mandou escrever na lápide do túmulo dela, perquê, inconformado com a morte da filha. Detalhe, no mesmo dia que a Liliana morreu, o cachorro dela morreu também. O cachorro dela estava em Buenos Aires e ele morreu, sem saber que a dona dele tinha morrido lá na Áustria. Então, uma história trágica, uma história comovente que chamou minha atenção lá em Buenos Aires, sim. Por isso, a única foto que eu tirei em cemitério, acho que em toda a minha vida, a única foto que eu tirei em cemitério foi lá em Buenos Aires, no cemitério da Recoleta. Que é desse túmulo aí da Liliana Crociati. Então, foto em cemitério é complicado. Se você tirar foto em cemitério, tire com respeito, tire, assim, tenha muito cuidado, a maneira com a qual você tirará essa foto, tire discretamente. Principalmente se houver algum enterro naquele momento,
procure saber se não haverá nenhum enterro no momento que estiver tirando foto, para que você não falte com respeito com a família que está enterrando o ente querido. Porque uma coisa que eu sempre achei absurda, eu achei uma tremenda falta de respeito, uma tremenda falta de consideração, é tirar foto de enterro. Eu coloquei na miniatura desse vídeo o velório da Preta Gil, uma das filhas do Gilberto Gil, que ela morreu de câncer no ano passado, em julho do ano passado. A foto parece que é de 25 de julho do ano passado. Então foi um funeral público, um velório público, né? Então foi transmitido pela TV, foi transmitido pela internet, tem um monte de foto, vídeo, enfim, tem um monte de postagens sobre o velório na internet. Inclusive homenagem pelo Gilberto Gil, vários artistas chorando na frente do túmulo, debruçados sobre o túmulo. Enfim, foi um evento público, né? Foi um evento público. Então, eu creio que não há o menor problema em deixar essa foto aqui como referência, só para você ter uma noção. E o fotógrafo foi bem feliz ao tirar essa foto, porque nessa foto você nem vê ninguém sorrindo, você não vê ninguém tirando selfie, você não vê ninguém demonstrando que está gostando do que está acontecendo. Ou seja, foi uma foto bem respeitosa. Agora, por exemplo, quando Augusto Liberato, né, Gugu Liberato, talvez você se lembre dele, é um apresentador muito famoso, tão famoso quanto o Silvio Santos, né? O Silvio Santos, para quem não sabe, morreu também. Então, quando o Gugu Liberato morreu, ele sofreu um acidente na casa dele, acho que estava em cima da escada, fazendo não sei o que, acabou caindo da escada e morreu. Então, no velório dele, o velório dele foi público, se não me engano foi na Assembleia Legislativa de São Paulo. E ele tinha fila pro velório. E o povo, a maioria do povo que ia lá, entrava na fila, tirava foto. Inclusive tirava selfie na frente do caixão. Ou seja, uma coisa completamente absurda, completamente sem noção, desrespeitosa com a família. E então, a partir daí, o povo fica todo revoltado com essa absoluta falta de noção, falta de respeito durante o velório do Gugu. Que hoje em dia dificilmente você vê gente tirando selfie em velório, tirando foto em velório. Ah, mas e quando a família não pode participar e aí faz uma missa de corpo presente, o culto fúnebre, enfim, aí dá para transmitir ao vivo? Dá. Nesse caso, a transmissão ao vivo para que as pessoas que não podem ir à cerimônia possam participar, possam se sentir presentes, prestar solidariedade à família. Mas aí é outra coisa. Agora, você transformar aquilo num espetáculo, igual foi o velório do Michael Jackson, por exemplo, aí é o cúmulo do absurdo. Porque o velório do Michael Jackson foi um show. Se você se lembra de quando o Michael Jackson morreu, acho que foi em... eu não lembro que ano que foi, se foi 2010. Eu sei que ele estava com 50 anos, ia completar 51. Eu não lembro que ano que foi. Acho que foi no final dos anos 2000, começo dos 2010, não lembro exatamente. Mas foi um show. Fizeram um show no velório dele, o corpo do sujeito lá, e o pessoal fazendo um show. Com o corpo presente. Então, o pessoal perde completamente a noção do ridículo, uma falta de respeito, uma falta de consideração. Então, se você costuma fazer isso, tirar selfie em velório, tirar foto em velório, pare com isso. É uma tremenda falta de respeito, uma falta de consideração. E se você tem o costume de tirar foto do falecido, da pessoa falecida, mas eu quero deixar registrado, procure se lembrar da pessoa quando ela estava viva. A última foto que você tirou junto, por exemplo, tem um tal de Pastor Marquinhos alguma coisa, que ele faleceu esses dias, né, de câncer no estômago. E ele uma vez, quando ele estava vivo ainda, com saúde, né, ele era lá do Rio de Janeiro, ele estava ainda com bastante vida e saúde, ele gravou um vídeo no cemitério, falando sobre a morte e tal. Então, um vídeo bem difícil de assistir para muita gente, né, principalmente pessoas sensíveis, mas um vídeo extremamente necessário, porque tudo que ele disse tem a ver com o que está na Bíblia. Então, é um assunto complicado, um assunto difícil, por isso que eu escolhi esse lugar aqui para gravar esse assunto, porque é um assunto bem difícil de ser digerido, principalmente para quem perdeu um ente querido, né?
tanto faz pouco, às vezes as pessoas perderam o ente querido faz pouco tempo, ou então gente que perdeu há muito tempo e está com dificuldade de superar a perda, né? Até hoje, as pessoas que perderam o ente querido há muitos anos estão com dificuldade de superar, né? Não superaram ainda totalmente o desenlace. Então é um assunto muito difícil, mas que precisa ser debatido à luz da palavra de Deus. E eu quero mencionar agora 4 locais bastante famosos no mundo, onde você não pode tirar foto de qualquer maneira. Você não pode tirar foto sorrindo, não pode tirar foto fazendo pose, não pode tirar foto fazendo graça, não pode tirar foto de qualquer maneira. Se você tirar foto desse lugar, tem que tirar com respeito, sério, uma expressão séria, demonstrando que naquele lugar aconteceu algo horrível, algo terrível, e você está ali, você fez questão de conhecer o local, né, porque considerou importante estar naquele lugar por conta de tudo que aconteceu ali, mas não que você esteja feliz em conhecer aquele lugar, nada disso. Por exemplo, eu quero mencionar 4 lugares. Um deles, acredito que o mais conhecido deles, é o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Adolf Hitler invadiu a Polônia, né? Invadiu vários países da Europa, praticamente toda a Europa. E aí, no caso, os aliados, né, conseguiram derrotar o nazismo. E quando os aliados conseguiram derrotar Adolf Hitler, os nazistas e tal, eles invadiram, né, recuperaram a Polônia, no caso, né, eles recuperaram a Polônia, e quando chegaram à Polônia, se não me engano, na Cracóvia, eles chegaram até Auschwitz, que era um dos principais campos de concentração do nazismo. Eu não sei quantas pessoas morreram ali, só sei que no geral, assim, durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. Então, eu não sei se a maioria desses 6 milhões morreram ali, mas muita gente morreu ali. Parece que inclusive a Olga Benário morreu ali. Enfim, muita gente. Eu não lembro se foi tem aquela holandesa lá, Anne Frank, que tem lá o Diário da Anne Frank. Eu não sei se ela morreu ali também. Eu sei que ela morreu no campo de concentração também. Mas foi um lugar muito difícil, uma memória sombria, uma memória macabra. E tem gente que vai para esses lugares e tira foto fazendo pose, tira foto fazendo graça, tira foto fazendo careta. Então as pessoas perdem completamente a noção do respeito, a noção da seriedade que é aquele lugar. Então, se você for para esse lugar, se você for para a Polônia e quiser tirar foto ali, tire foto do lugar sem aparecer. E se você aparecer nesse lugar, apareça com o mínimo de respeito, o mínimo de consideração por aquele lugar, por tudo que aconteceu ali, em memória das vítimas daquele regime tirânico, aquele regime assassino. Esse é o principal lugar, né? O segundo, né, que me vem aqui na memória, é o Memorial do Holocausto, na Alemanha. Eu não lembro em que lugar da Alemanha fica, se fica em Berlim mesmo. Eu acredito que fica em Berlim. Porque, inclusive, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas. A Alemanha Ocidental, administrada pelos países vencedores, né, acho que era França, Reino Unido e Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, administrada pela União Soviética. E dentro da Alemanha Oriental estava Berlim, que estava dividida em duas, Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Berlim Ocidental ficava do lado oeste. E Berlim Ocidental só conseguia se comunicar com o resto do mundo por meio de avião. Então eu não sei se os berlinenses ocidentais conseguiam ir até o lado ocidental, né, a Alemanha Ocidental no caso, por estrada. Eu acredito que não. Eu acho que o único meio de transporte pelo meio do qual eles conseguiam sair dos limites da cidade era avião. Mas uma coisa eu sei, eu não sei o que os berlinenses, né, os alemães orientais faziam com aqueles que saíam ou tentavam sair dos limites de Berlim Ocidental por terra. Mas uma coisa eu sei, uma coisa é certeza, está registrado isso, que o governo da Alemanha Oriental, eles recebiam ordem de atirar para matar todos aqueles que tentassem atravessar Berlim Oriental, indo para o lado ocidental. Hoje nós sabemos que o muro de Berlim ele foi derrubado, sobrou uma parte ou partes do muro, principalmente perto do portão de Brandenburg, em Berlim. Então, parece que parte do muro de Berlim virou monumento,
do lado oriental tava tudo branquinho, né? E do lado ocidental tava tudo pichado, um monte de pichação colorida. Então, se você ver imagens da queda do Muro de Berlim, foi em 1988 isso, você verá como estava o Muro de Berlim de um lado e de outro. Mas enfim, e até hoje você vê muitas diferenças em Berlim. Eu nunca viajei para lá, mas às vezes eu vejo algo a respeito. O lado oriental de Berlim tá muito diferente com relação ao lado ocidental. O lado ocidental tem aqueles prédios de arranha-céu gigantes, aquela coisa, né, hipermoderna. Já o lado oriental ainda tem aqueles prédios de blocos de 5, no máximo 10 andares aos moldes da União Soviética. Mas enfim, o terceiro ponto é que você precisa ter muito cuidado ao tirar fotos ali, registrar fotos naquele local, é o Coliseu de Roma. Por quê? O Coliseu de Roma, né, o anfiteatro Flaviano, como é o nome oficial, ele foi usado como local de entretenimento macabro para as pessoas que o imperador Vespasiano ele ele criou aquele lugar com base no, acho que tinha uma estátua de Nero ali, aí ele derrubou a estátua, no lugar construiu o anfiteatro Flaviano, acho que é isso. E ele queria entreter o povo com apresentações de feras, gladiadores e tal, e segundo consta, muitos cristãos morreram ali, milhares de cristãos morreram ali. Então muita gente inocente morreu ali, das piores formas que você pode imaginar. Então aquilo é um local onde muito sangue inocente foi derramado. Então você não pode tirar foto ali sorrindo, fazendo graça, fazendo piada, fazendo pose, principalmente pose sensual. E eu vi uma foto, uma dessas fotos que eu vi no Instagram, uma mulher tava com aquele vestido com a fenda quase chegando na virilha, mostrando as coxas, no Coliseu de Roma. Então é um negócio assim, você vê a falta de noção do povo. Então, e outra coisa, o quarto ponto que eu quero destacar aqui, que é bem recente, né? Ainda é muito recente, esse ano completará 25 anos, que é o do World Trade Center. Então, no dia 11 de setembro de 2001, houve aqui os atentados das torres lá do World Trade Center, e foi um dia que ficou marcado na história da humanidade. Eu creio que muitas pessoas, até pessoas mais novas que eu, lembram até hoje o que estavam fazendo no momento em que houve o atentado, de tão marcante que foi para a história da humanidade. Então, praticamente, esse atentado praticamente marcou o início da geração Z. Então, a geração Z praticamente começou com esse atentado. Então, foi um divisor de águas da história da humanidade entre a geração Y, que é a geração Millennium, e a geração Z, que é a geração que atualmente está no mercado de trabalho, está tentando ganhar, está indo para a faculdade e tal. Então, hoje, no lugar das torres, é claro que eu construí outro prédio, né, o One World Trade Center, que é o único prédio que foi construído ali perto, mas no lugar das duas torres, há duas fontes, exatamente nos quadrados onde ficavam as torres, né, construindo duas fontes. Então, se você vai, tem um memorial lá também, Memorial World Trade Center, tem os nomes de todas as pessoas que morreram no atentado, inclusive bombeiros que trabalham no resgate. Então, se você for para Nova York, você tem que tomar muito cuidado ao tirar fotos ali, de preferência tirar foto do local e não tirar foto no local, aparecendo ali, porque é um local que o povo está com a memória muito fresca ali ainda. O povo ainda está com a memória muito fresca. De tudo que aconteceu ali. Pessoas até hoje têm traumas de tudo que ocorreu ali naquele local. Então você tem que tomar muito cuidado ao entrar num lugar desses para tirar foto, ou passar ali perto, porque ainda está muito recente, são só 25 anos. Então toma muito cuidado ao passar por um lugar desse. E outros locais também que eu gostaria de mencionar. Sempre que quando você for para um lugar onde está escrito Túmulo dos Soldados Desconhecidos, aqui em Sorocaba mesmo, tem o obelisco lá da Praça Frei Baraúna, e então lá tem os nomes de todos aqueles que morreram durante a Segunda Guerra Mundial, os sorocabanos que lutaram na Segunda Guerra Mundial e que morreram na guerra, e outros soldados também, né? Acho que todo mundo estava com cruz, acho que é isso.
todos os nomes que estavam com cruz são de soldados que morreram na guerra. Então acho que lá os nomes dos sorocabanos que lutaram na Segunda Guerra Mundial e os nomes com cruz são de sorocabanos que morreram em combate. Então você tem que tomar muito cuidado de tirar foto num monumento como esse, principalmente mostrando esses nomes, porque que são monumentos que trazem memórias difíceis, memórias para quem perdeu seus entes queridos em eventos como esse. Então o túmulo, sempre quando você for tirar foto no túmulo do soldado desconhecido, por exemplo, lá na Itália, se não me engano, em Roma, parece que tem lá no monumento, no Altar à Pátria, acho que é Altar à Pátria, que é o nome do lugar lá, que é o local onde comemora a unificação da Itália por Vittorio Emanuele II. Então lá tem o Altar à Pátria e, se não me engano, em frente a esse Altar à Pátria tem o Monumento ao Soldado Desconhecido. Então sempre quando você for a um lugar que tenha um monumento ao soldado desconhecido, não tire foto ali. Se você tirar foto, tire com respeito, com reverência, porque é um local, né, como eu já disse aqui, com memória difícil, né? Eu acho que nem terminei de ler aqui. Então, deixa eu complementar aqui, vai. No fim, nem complementei aqui. O comportamento nesses espaços, no caso memoriais de guerra, cemitérios locais religiosos ou áreas de risco, exige sobriedade, respeito e atenção às regras locais ou proibições de fotografia. Tem lugar que você nem pode fotografar. Você já vê lá, logo quando você chega ao local, o símbolo da câmera com um risco em cima, indicando que é proibido fotografar. Mas por que? Não sei o que. Mas eu quero fotografar porque eu gostei. Não. Você tem que obedecer às regras locais, porque tem uma explicação por trás disso. Agora lendo assim mais detalhadamente. Lugares e situações para evitar poses. Monumentos históricos e memoriais. Evite brincadeiras ou poses desrespeitosas em homenagens a mortos ou tragédias. Locais sagrados. Templos, igrejas e altares pedem silêncio e discrição. Evite chamar a atenção com fotos espalhafatosas. No caso das igrejas evangélicas, existe um grupo pequeno, né? Eu até entendo os motivos deles, né? Mas existe um grupo pequeno de pessoas que estão totalmente contra tirar foto e gravar vídeo de culto. Porque dizem que é falta de respeito. Até hoje existem grupos mais conservadores que estão totalmente contra o Ministério de Mídia, o Departamento de Mídia, né? Porque falam que é absurdo, que não sei o que, falta de respeito, falta de reverência. Então eu até entendo. Eu faço parte do departamento de mídia, da igreja da qual faço parte. E eu não vejo problema algum. Claro, com o devido respeito, com o devido cuidado, você tirar fotos e gravar vídeos do culto. Concordo plenamente. Existe uma legislação brasileira que determina um certo limite, regras. Por exemplo, se a pessoa não quiser ser fotografada nem filmada, a pessoa tem que se manifestar, a pessoa tem que falar com o pastor ou com o responsável pela mídia da igreja. Eu não quero aparecer por causa disso, por causa daquilo, ou então porque eu não me sinto bem. Aí a mídia tem que ficar ciente disso, porque vai que a pessoa, né, não gosta, enfim, você entendeu onde eu quero chegar. Outra coisa. Áreas perigosas ou restritas, beiradas de penhascos, locais sinalizados com perigo ou propriedades privadas sem permissão. Então, eu creio que muita gente soube do caso que aconteceu na Indonésia, acho que foi no ano retrasado, se eu não me engano, de uma brasileira que foi lá passar por uma montanha que praticamente não tem cerca de nenhum dos lados, só um caminhozinho bem estreito. Ela foi subindo, escorregou, caiu no barranco, ficou lá um tempão. Aí o helicóptero até foi lá para tentar resgatar, mas estava ventando muito e tal. Porque as regras lá de resgate da Indonésia não permitem tal coisa, não sei o que, é esperar a mulher morrer para depois resgatar o corpo. Enfim, né? Mas a pessoa, e teve também um caso já recente deste ano, em que uma moça foi fazer salto. Eu não lembro se foi bungee jump, mas sei que foi um salto assim, de cima de uma ponte. Aí ela contratou uma empresa, né, que tira foto de salto.
Aí o pessoal dessa empresa, ou de propósito, ou sem querer, lançou a moça de lá de cima sem a corda. A mulher foi jogada de lá de cima sem a corda e morreu, esborrachou, morreu. Aí o pessoal, eu só lembrei agora que ela tava sem corda. Ó, eu acho meio difícil você ver isso, mas enfim. Só sei que aconteceu, um caso trágico, um caso terrível, mas aí tem casos também de, por exemplo, na Pedra da Gávea, lá no Rio de Janeiro. Tem um monte de lugar, que aqui no Brasil e em outros países também, onde a pessoa se submete a riscos totalmente desnecessários, tirando foto em penhasco, tirando foto na pontinha do penhasco, aí a pessoa, nossa, cada foto absurda, cada foto assim, sem noção. Aí gente que sobe até o alto do Burj Khalifa para tirar foto de lá de cima e saltar de paraquedas. Até entendo pessoas que se preparam para isso, treinam para isso, mas gente que faz umas loucuradas só para ganhar likes, ganhar inscritos no YouTube, ganhar seguidor no Instagram, em outras redes sociais, no TikTok. Então, muita gente sem noção, que sem um pingo de juízo na cabeça, que praticamente se suicida só por likes. Então, pessoas que perderam completamente a noção do perigo. E em nome da curtida, dos inscritos, dos seguidores, da popularidade, a pessoa se submete aos riscos mais desnecessários e muitas vezes perde a vida para conseguir alguma coisa. E agora, quarto local: ambientes de tráfego ou trabalho, ruas movimentadas e locais que atrapalham o fluxo de pessoas. Aí depende muito do lugar, porque tem um lugar que é difícil mesmo, um lugar que é complicado. Por exemplo, tem ruas de São Paulo, ou até mesmo aqui de Sorocaba, em que você tem dificuldade para tirar foto e gravar vídeo por conta das pessoas que ficam andando, e sem falar que você corre risco de ser roubado, né? De você perder o celular do nada. Até mesmo, parece que lá no Recife, né, lá na capital do Pernambuco, a pessoa estava gravando o vídeo da enchente lá no Recife. Aí tava lá o cara, né, de bicicleta, a pé, não sei, esticando a mão para roubar o celular da pessoa. A pessoa tava no meio da enchente e conseguiu esticar a mão para tentar roubar o celular da pessoa. A pessoa tava dentro do ônibus. Então, você tem que tomar muito cuidado. Então, você tem que saber escolher o cenário, saber a história do local, saber o que aconteceu ali, para saber se você pode tirar foto ali, se pode gravar vídeo ali, sem que isso se configure falta de respeito, falta de consideração com os moradores daquele local, com o povo dali, enfim. Eu quero finalmente ler para dizer que o assunto o quão sério é o assunto desse vídeo. Eu quero mencionar pelo menos 2 textos bíblicos para que nós possamos olhar essa situação do ponto de vista cristão, do ponto de vista da Bíblia, da palavra de Deus. Primeiramente, eu quero ler o que o próprio Jesus falou aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 12. E enfatizar o versículo 12. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se ele pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, o que você deseja para si mesmo, você deve fazer para os outros. Então, se você não gosta de determinada prática, se você não gosta de determinado comportamento, é claro que eu estou falando daqueles que são servos do Senhor. Porque tem gente que está no pecado, tem gente que está no colo do capeta e não aceita repreensão, a pessoa não aceita correção, não aceita disciplina. E a pessoa, quando alguém tenta corrigir, levar a pessoa para o bom caminho, a pessoa não gosta, acha ruim, torce o nariz,
ataca, quer matar, quer fazer miséria com a pessoa. Agora, nesse caso, né, aí é um outro caso. Agora, no caso da pessoa que é serva do Senhor, a pessoa que é temente a Deus, que crê em Deus, que foi salva em Jesus Cristo, que é cheia do Espírito Santo, aí a pessoa não gosta de determinado comportamento, você tem que entender a situação dela e respeitar essa pessoa. Ou então, como nos casos que eu disse aqui, né, um local memorial de guerra, cemitério, local religioso, área de risco, você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações, lá em Jerusalém, é um local sagrado para os judeus. Não é porque os judeus não creem em Jesus como Messias, é que você deve desrespeitar aquele lugar, fazendo o que bem entende ali. Então você tem que tomar muito cuidado, tem que ter senso, tem que ter bom senso, você tem que ter discernimento para evangelizar no local certo, um local onde as pessoas certamente ouvirão você e não sairão cuspindo em você, dando pedrada. Você tem que tomar muito cuidado. E também você tem que ter o cuidado, como eu já disse, né, de conhecer a história do local, saber o que aconteceu ali, porque aquele local é um local onde você não pode ter a foto de qualquer maneira, onde você não pode se comportar de qualquer maneira, onde você não pode ficar sorrindo, onde você não pode ficar fazendo gracinha. Então você tem que ter o equilíbrio, você tem que ter juízo, discernimento, para saber exatamente o que fazer em cada local. E eu quero encerrar aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 23 a 33. Deixa eu ver aqui. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar-lhes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar-lhes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência. Aconteceu com Daniel e Ananias, Misael e Azarias, que eles recusaram a comer dos manjares do Nabucodonosor, porque sabiam que aquela comida era sacrificada aos ídolos. Então eles quiseram comer só água e legumes. Então eles ficaram só... eles quiseram se alimentar somente da comida que não era consagrada aos ídolos. E foram aprovados pelo rei. Deixa eu ver. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comi de tudo que for posto diante de vós... Tá, já li isso aqui. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graça? Ou seja, se você está abençoando o alimento, se você está orando pelo alimento, mesmo o alimento é consagrado aos ídolos, se você come sem saber que é consagrado aos ídolos, se você está abençoando aquele alimento, então toda maldição sobre aquele alimento foi tirada. Deixa eu ver. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, ou pedra de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Aqui fala sobre as vestes também, sobre as roupas. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. A versão revista e corrigida fala sobre agradar, assim como também em tudo agrada a todos. Então muitas pessoas podem achar que esse agradar é no sentido de massagear o ego. Não. Esse agradar não é no sentido de massagear o ego, é no sentido de não provocar escândalo, não afastar da fé, não desviar, não fazer tropeçar, não fazer cair, não fazer pecar. Então é nesse sentido. Então, espero que você tenha prestado atenção nesse vídeo. Eu quis gravar um vídeo que não fosse muito longo para a sua reflexão, porque o brasileiro, de uma maneira geral, e outros países também, estão perdendo a noção do ridículo, estão perdendo o senso, né, de respeito, de consideração
com as pessoas que estão sofrendo. Então devemos ter compaixão pelas pessoas que estão sofrendo, pessoas que tiveram algum trauma, algum problema difícil. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, que eu sou no canal, Deus abençoe e até depois, se quiser.